Bom dia, me chamo Antônia Carla Cunha de Freitas, sou aluna do curso de Psicologia do segundo semestre no Centro Universitário 7 de Setembro e estou fazendo atividade da disciplina de Práticas Integrativas 1, orientado pelo professor Dr. Antônio Alexandre Eura Ferreira, juntamente com Josmaria Alves de Souza, Lorena Brito Rocha e Tamires Jucá III. Hoje tenho o privilégio de entrevistar duas psicólogas, Lastênia Soares de Lima e Laísa Soares de Lima, sobre a psicologia clínica e a ansiedade na vida acadêmica. Olá, Carla, eu sou Lastênia Soares, gestalt terapeuta. Olá, Carla, eu sou a Laísa Soares, sou psicóloga clínica, terapeuta analítico comportamental. Pronto, eu vou iniciar algumas perguntas, elas vão responder juntas. E para dar início, o que é a ansiedade acadêmica e como ela pode se manifestar? Então, a ansiedade é uma reação natural de todos nós frente a situações ameaçadoras. Tem diversas formas de manifestação, física, por exemplo, né? Sudorese, taquicardia, e uma manifestação mais cognitiva, por exemplo, pensamentos intrusivos, pensamentos acelerados, etc. E no contexto acadêmico ela pode se manifestar, né? Seja por antecipação de provas, seja na interação com professores, né? E também pode aparecer dada a mudança de contexto, né? Do ensino fundamental para o médio, do ensino médio para a universidade. Eu vou mais complementar o que a Laísa trouxe, né? Quando você traz da ansiedade acadêmica, na perspectiva da gestalt terapia, a gente também vai olhar a ansiedade como fazendo parte da existência humana, né? Uma compreensão de como a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, porque é isso que ela colocou, né? São respostas também àquilo que a gente está vivenciando. Então, não é só dentro do contexto da academia, né? A ansiedade, ela realmente caracteriza a nossa existência, porque ela vai implicar também mudanças nas escolhas e como a gente vai reagindo a elas. No contexto acadêmico, a gente também observa, na verdade, como aquela pessoa ela foi lidando com as mudanças que foram acontecendo ao longo da vida. E a gente sabe, para a juventude, por exemplo, a academia, né, a universidade, ela é uma outra realidade quando você olha para o contexto das escolas, né? Exige mais uma autonomia, né? Exige uma sociabilidade maior. Então, quando a gente olha para os aspectos de como está lidando com a ansiedade, como ela se manifesta, a gente também vai olhar como esse sujeito ele vai interagindo, ele vai lidando com os desafios que o mundo acadêmico traz, né? Principalmente porque envolve a construção de uma profissão, né? Da autonomia profissional também. Com certeza, e quando isso é entregue assim, cheio de expectativa, até mesmo não por eles, mas pelos pais, pelos amigos, um amigo conseguiu, será que eu vou conseguir? Então, quando isso não tem esse preparo, já é entregue de forma que tem que acontecer, pode assustar. Até porque eu vou completar aí. E aí implica também, Carlos, um aspecto importante, como os jovens, né, que a gente sabe que é quem mais sofre também com as situações de ansiedade, eles são preparados, né, há um diálogo e um preparo não só em termos cognitivo, mas emocional para a entrada na universidade, né? E a gente sabe que tem um corte muito grande, né, dentro das escolas, no ensino médio. Tudo é voltado muito para o conteúdo, para o Enem, né? Sim. E as universidades também já entram com esse mundo do trabalho, com, né, uma bagagem teórica aí muito grande, e emocionalmente como essas pessoas estão preparadas para esse novo. Ótimo. O que pode ocasionar essa ansiedade e o porquê que ela está presente em tantos estudantes? Acho que de certa forma a gente até, né, colocou isso agora, né? Se a gente pensa. E aí, novamente, a gente precisa contextualizar a ansiedade, né? Ou seja, as relações desse sujeito, né, o contexto em que ele está inserido, os suportes emocionais, afetivos, de sociabilidade que ele também vem construindo. Isso tudo influencia para como vai lidando com a vida acadêmica. E se a gente está falando aqui do início, mas se a gente pensa ao longo, né, do contexto universitário, aí já tem outros aspectos, né? As exigências em termos de notas, as exigências em termos do conteúdo, as exigências profissionais. A gente tem uma sociedade muito competitiva, né? Então isso também influencia. O próprio ambiente de alguns cursos de graduação também favorece bastante uma competitividade muito grande dos alunos.
Se você pegar, por exemplo, cursos de medicina, é muito comum você ver um adoecimento significativo dos estudantes por conta disso. Porque é um foco muito grande no currículo, eles têm que estar sempre procurando atividades extracurriculares, uma cobrança muito grande, por exemplo, para se preparar para uma prova de residência que só vai vir 6 anos depois. Então, tudo isso cria um contexto muito favorável para que haja o aparecimento desses sintomas de ansiedade. E como que a gente pode identificar que o indivíduo possui esse transtorno de ansiedade e qual o papel do psicólogo clínico durante esse percurso? O primeiro aspecto que a gente tem que observar é o grau de impacto que esses sintomas começam a apresentar na vida do indivíduo. Então, se ele observa que está tendo dificuldade em seguir a rotina, em fazer algumas atividades que antes não eram um problema para ele, ou deixando de fazer atividades que ele sabe que são importantes por conta desse receio de se sentir ansioso, esses são alguns sinais que a gente tem que ficar atento, que pode já estar se tornando algo prejudicial, porque como a gente conversou aqui, a ansiedade é uma resposta natural, mas ela não precisa paralisar ou trazer danos significativos para a vida dessas pessoas. A gente também pode observar, né, quadros de tristeza, né, às vezes tem impactos na alimentação, né, no sono, na mudança da rotina, isso que a Laísa traz, né? Então a gente vê mesmo uma baixa autoestima na perspectiva de que não consegue, falas como eu não consigo, não querer ir, né, para aquela rotina que já tem, não quer estar naquele lugar. Então, na verdade, ela tem uma dimensão, né, várias possibilidades, várias formas. Então, a gente realmente, de imediato a gente pode dizer, né, se na família se percebe, ou para os próprios amigos, uma mudança de comportamento naquilo que a gente já conhece, né, do comportamento cotidiano da pessoa, e isso já nos chama a atenção, né, então a gente já pede para observar mais, perguntar, né, e perceber que esses sintomas, né, se acentuam, buscar sempre o profissional especializado, como no caso, né, os psicólogos. Então, nosso papel da psicologia clínica vai ser muito de dar um suporte, né, primeiro, dialogando mesmo, né, como esses sintomas se manifestam, quais as perspectivas, expectativas que essa pessoa está se colocando. Geralmente a gente se depara com pessoas que têm um perfeccionismo muito grande. E aí quando se depara com a frustração, com as dificuldades, né, lidar com isso. Então a gente tem várias formas também, de acordo com as abordagens, né, mas no caso, por exemplo, dentro da Gestalt, a gente vai observar, né, o cotidiano, as rotinas, né, as potências desse sujeito, as possibilidades de trazer o lazer também para o dia a dia, né? Então, o uso de recursos, de experimentos que vão fortalecer essa autoestima e criar uma rotina, né, que possa dar mais suporte a essas pessoas. Com certeza. E dentro de uma perspectiva comportamental, a gente vai sempre entender a função dessa ansiedade na circunstância do indivíduo e pensar em algumas estratégias para aprender a conviver com ela. O objetivo não é se livrar da ansiedade, até porque, como a gente conversou, é uma reação natural, então a gente não vai ficar livre da ansiedade. A ideia é que a gente consiga aprender a conviver com ela, entender quais são os contextos que favorecem e pensar em estratégias para que ela não tenha um impacto tão danoso dentro da rotina. Observar também, né, se a pessoa está limitando muito a vida dela em função dessa ansiedade, e a partir daí a gente traça algumas estratégias para expandir um pouco a vida dessa pessoa, para que ela não se restrinja e também não deixe de buscar uma forma que ela realmente, uma forma ideal que ela gostaria de viver esse ambiente universitário, digamos assim. Que ela consiga trilhar uma vida dentro da universidade, por exemplo, que seja de acordo com o que é importante para ela. Que não gira em torno de evitar a ansiedade, por exemplo. A gente trabalha muito respiração, né? Assim, técnicas de relaxamento. Dependendo da gravidade da situação, o suporte medicamentoso pode ser necessário, né? Então, aí fazer um trabalho integrado com a psiquiatria, né? E isso também é importante da gente deixar claro aqui, que às vezes as pessoas têm muito preconceito da intervenção medicamentosa, do acompanhamento psiquiátrico. Mas a gente está falando de que a saúde mental é muito mais ampla, então tem o medicamento, tem a intervenção psicológica, mas olhar o contexto familiar, né? E muitas vezes também, dependendo da situação, de como se pode intervir junto no contexto acadêmico.
né? Assim como também no contexto profissional, dependendo da situação, mas de poder haver um diálogo também, né, junto a professores, porque a gente está falando da ansiedade acadêmica e é importante também que o contexto universitário, coordenações de curso, também estejam sensibilizados para dar esse tipo de suporte aos alunos, né? Então, às vezes, as intervenções passam nesse âmbito também. Sim, com certeza. Quais são outros transtornos que a ansiedade pode desencadear? Dependendo do nível que chegue, a gente também consegue observar quadros mais depressivos, principalmente quando você observa que a pessoa restringiu bastante a rotina dela, né? Porque às vezes algumas manifestações de transtornos ansiosos, as pessoas experimentam, né, sintomas muito intensos e acaba desenvolvendo receio de sair de casa, por exemplo, no caso de um transtorno de pânico, né? Tem receio de sair de casa para não sentir aquilo que é muito intenso. E aí isso pode levar a uma restrição muito grande, pode apresentar, né, perda de prazer por atividades que antes eram prazerosas, e aí já entra mais num quadro depressivo. É por isso que a gente está, né, aquilo que eu coloquei no início, a gente precisa olhar também, porque muitas vezes a manifestação da ansiedade também no contexto acadêmico, se a gente vai olhar a história desse sujeito, ele já apresentou outras situações, né, que podem predispor para um quadro ansioso, né? Quando a gente pensa num contexto mais gravoso ou danoso, né, da ansiedade. Então, isso que a Laísa colocou, né, em situações de pânico, a ansiedade de separação, se a gente pensa também em contextos em que como foi lidando com as mudanças, como foi lidando desde quando criança, adolescente, né, e principalmente na adolescência, que é significativo a mudança no próprio desenvolvimento, né, desse sujeito, a ansiedade generalizada, então que muitas vezes a dificuldade de se arriscar, de confiar na sua potência, né, pensamentos que vêm de forma muito intrusivas, né, de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, então barra mesmo a possibilidade desse sujeito se ver na capacidade de ampliar, né, de conseguir aquilo que ele tem como projeto, fica num medo também, né, do arriscar e do construir esse futuro. É sempre uma preocupação que fica muito voltada para o futuro e de que não vai conseguir, de que não vai dar certo, né? Então tem vários aspectos. Na verdade, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de uma situação que é muito complexa, né? Que não é de causa e efeito, a gente precisa olhar, né, o contexto dessa pessoa, a história de vida dessa pessoa e o ambiente em que ela está inserida, para que a gente possa fazer uma intervenção mais adequada. Sim. E como o papel do psicólogo clínico, a clínica assim, em específico mesmo, ele se aplica diante dessas situações? Eu acho que durante o trabalho durante a psicoterapia, a gente foca muito nesse autoconhecimento para a pessoa conseguir entender, né, o contexto que ela está inserida, por que a ansiedade nesse determinado momento se tornou muito intensa ou está começando a trazer prejuízos significativos. E aí a gente começa a também instrumentalizar essa pessoa para que ela consiga pensar em estratégias e ter estratégias para lidar com essas situações, de modo que isso não limite a vida dela. E também fortalecendo um pouco uma autoconfiança no sentido de ela conseguir ter clareza sobre a forma como ela quer vivenciar essa experiência universitária, por exemplo. Porque uma coisa que é bastante comum da gente observar é uma certa comparação com os outros estudantes ou com professores, enfim. E muitas vezes as pessoas acabam se distanciando de valores delas mesmas, né? Da forma como elas gostariam de traçar essa vida acadêmica e tudo mais. Então a gente também acaba trabalhando nesse sentido, de fortalecer escolhas individuais que vão levar a uma melhor qualidade de vida para aquele contexto acadêmico. Na perspectiva da Gestalt, né, como a gente trabalha muito em olhar esse sujeito, né, dentro do contexto em que ele está inserido, a gente vai tanto de uma intervenção mais individualizada, né, no sentido de dar esse suporte de autoconhecimento, de construção, né, e usando até um termo, né, assim, de ressignificar essas experiências a partir do momento em que ele vai também buscando identificar como foi a construção daquilo que ele tem hoje disponível para ele, né, dos seus valores, de resgatar isso daí como sentido de vida, né, porque muitas vezes a ansiedade também traz isso, assim, qual é o sentido da minha vida, né, qual é o sentido disso que eu estou fazendo, né, da forma como está sendo feito.
A gente tenta muito trabalhar com a pessoa de que a única realidade possível hoje é o aqui e agora em que ela está, né? Então, esse passado, a gente vai perceber o significado que tem aquilo que aconteceu, as situações que aconteceram, o sentido que tem hoje, e esse futuro, quais são os recursos hoje presentes, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho de fortalecimento dessa autoestima, né? E ajudando também a encontrar recursos mesmo, que ele possa lidar com os sintomas da ansiedade, né? E dependendo também da situação desse sujeito, né, se a gente precisa intervir junto ao contexto familiar, né, a gente também poder dar suporte de orientação às pessoas que são referência para aquela, né, para o nosso cliente, para que ele possa também encontrar meios, né, no contexto em que ele está, para ter suporte, né, o que a gente fala do suporte da rede de apoio dessa pessoa. E lógico, cada vez mais a necessidade de que as universidades, elas também tenham esse espaço de dialogar e de perceber junto aos alunos, ter suporte também para lidarem com essas situações, porque muitas vezes o próprio contexto, como a Laísa deu o exemplo da medicina, né, é estressor. Então, o que a gente vai ajudar o cliente a perceber quais são os fatores estressantes, né, os fatores estressores que podem mobilizar essa ansiedade e ele saber identificá-los, saber como lidar, né, e também construir aí outros aspectos, né, do lazer, do descanso, de outras rotinas que podem contrabalançar com o contexto acadêmico. Por fim, meninas, eu agradeço muito a participação de vocês. Todas as colocações foram de extrema importância, que com certeza vão somar mais ainda para essa nossa pesquisa mesmo, e exaltar realmente a profissão de vocês, como vocês exercem ela, como vocês trazem coisas assim que deviam ser mais vistas, mais citadas mesmo. E tanto eu como as meninas, Josi, Tamires e Lorena, a gente agradece imensamente a disponibilidade, tudo que vocês trouxeram. E, por fim, agradecer de todas as formas. E é isso, gente. Obrigada de verdade. Obrigada também, né? E parabéns pela iniciativa da universidade para abordar o tema.